noite, queridos, amados irmãos, graça e paz. É muito bom poder trazer ao seu coração neste momento a palavra bendita do Senhor, estarmos juntos buscando a face do nosso Deus. Este é o momento de nos ligarmos ao Senhor e nos ligarmos à sua palavra. Eu quero orar com você, orar por sua vida neste momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a bênção que o Senhor nos concede logo no findar desse dia, de estarmos voltando o nosso coração e a nossa mente para o Senhor. Receba, Senhor, esse momento, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, que o sangue de Jesus seja propício a cada um de nós que somos pecadores e falhos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em nome e por amor de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A palavra do Senhor, queridos, amados irmãos, no Salmo de número 133, um salmo muito conhecido, o primeiro verso diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom e é agradável viverem unidos os irmãos, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, tanto na questão familiar, dentro do contexto de família, como na questão da igreja. É muito bom reconhecer a grandeza, a bondade, a generosidade do Senhor para com as nossas vidas. E neste momento nós adoraremos ao nosso Deus com cânticos espirituais, em louvor, em adoração a esse Deus que nos orienta a vivermos unidos para glorificarmos e exaltarmos o seu santo nome. Deus nos abençoe.
Amados irmãos, eu quero neste momento trazer um recado do Senhor ao seu coração, a palavra bendita do Senhor para a sua edificação. E neste instante eu quero ler o texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o verso de número 10, que ele assim disse. Preste atenção. Observe a palavra bendita do nosso Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Queridos e amados irmãos, nós vivemos em um tempo onde o individualismo, a maldade, os desejos voltados para o individual, para a exclusividade, onde o que interessa muitas vezes é aquilo que é do meu interesse, é o que vai me favorecer. Nunca pensar no outro, nunca se preocupar com o outro. E dentro desse contexto que a gente vive, um contexto totalmente antibíblico, eu os convido nesta noite a pensarmos um pouquinho em vivermos de forma diferente. Ao invés de pensarmos exclusivamente em nós, que nós possamos observar o outro, que nós possamos, queridos e amados irmãos, abençoar a vida do próximo, rogar de Deus a graça sobre a vida daqueles que estão próximos a nós, rogar de Deus a bênção sobre eles e, de certa forma, queridos irmãos, agirmos para evidenciarmos este amor para com aqueles que necessitam da nossa ajuda, de sermos abençoadores na vida deles. E quando eu falo de abençoador, nós temos na Bíblia, e os irmãos conhecem muitos casos que trazem alguém sendo bênção na vida de outra pessoa. Exemplo, queridos e amados irmãos, Abraão, lá no início da Bíblia, ele foi bênção para o seu sobrinho Ló. José, e nós sabemos e conhecemos um pouco da história de José. José, ele foi uma grande bênção na vida dos seus irmãos que estavam em um contexto de privação, de dificuldade, de crise, de falta de alimento, e o Senhor abençoou a vida dos irmãos de José através da postura de José. Raabe, quando os espias adentraram a cidade de Jericó, para compreender aquela cidade, em meio à perseguição das autoridades, dos líderes ali, Raabe, esta prostituta, abençoou a vida dos espias, como o texto bíblico nos traz, queridos e amados irmãos. Jonatas, a Bíblia diz que ele foi bênção na vida de Davi, abençoou a vida de Davi no momento em que o seu pai queria retirar o rei Saul, retirar a vida de Davi, perseguindo a viúva de Sarepta. Ela foi bênção na vida de Elias. Em um momento de dificuldade, ela acolheu o profeta Elias. E nós temos, queridos e amados irmãos, muitos casos, muitas referências bíblicas de pessoas que abençoaram a vida da outra. E eu penso, queridos irmãos, o cristianismo, ele é para ser vivido na prática. Ele precisa ser exercitado.
aquilo que a gente compreende como vontade do Senhor, entendendo que o Senhor nos amou primeiro, que em Cristo o Senhor nos resgatou, e em Cristo o Senhor nos aproximou a Ele. Que eu e os irmãos possamos agir com generosidade, com amor. Como diz o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação a todos nós, queridos. Ele diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, havendo possibilidade de abençoar a vida de alguém que está sofrida, que necessita de orientação, que necessita de uma oração, que necessita de uma atenção, eu irei ajudar. E o apóstolo diz, havendo oportunidade, que a gente faça o bem para todas as pessoas, para todos aqueles que nos procuram, para todos aqueles que necessitam, que façamos o bem, não o mal, que procuremos abençoar a vida daqueles que vivem uma vida sofrida, triste. Queridos, nestes dias que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente haja como abençoador, como pessoa que propaga o bem, não o mal, como pessoa que demonstra interesse pelo sofrimento, pela dor da outra pessoa, como pessoas que acolhem aqueles que estão sofrendo, num sentido de mostrar o seu amor, a sua afetividade. Precisamos, como todos esses exemplos bíblicos, queridos, fazer o bem. Mas é interessante o texto que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz que nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente os da família da fé, aqueles que comungam conosco da mesma fé, da mesma compreensão que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E nesses dias de crise, de dificuldade, onde em algum momento a fé pode diminuir, a gente pode passar por um contexto de dificuldade, de problema, queridos e amados irmãos, nós precisamos observar uns aos outros, cuidar de cada um dos nossos irmãos na fé, aqueles que estão passando por dificuldade e a gente sabe que está passando por dificuldade. A primeira coisa que precisamos realizar é colocar essas vidas diante do Senhor, porque existe problema que o outro passa e que nós passamos, que ninguém pode resolver senão o Senhor. E nós, como abençoadores, iremos colocar esses irmãos diante do altar do Senhor, rogando graça, rogando misericórdia, rogando que o Senhor seja com eles, que o Senhor livre desse problema, que o Senhor traga saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Nós precisamos estar na brecha, colocando essas vidas diante do Senhor nosso Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós colocamos esses queridos diante do Senhor, a Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Deus irá abençoar e guiar a vida desses queridos irmãos. E se nós soubermos, irmãos, de algum outro irmão, quer seja da igreja, quer seja da família, quer seja de qualquer outro ambiente que necessita da nossa ajuda, nunca a gente pode privar aquilo que a gente puder fazer
para ajudar, para abençoar a vida do outro. Se existe alguém que está passando por necessidade física, necessidade de alimento, nós precisamos, como igreja, como pessoas que foram resgatadas pelo Senhor Jesus, nós precisamos agir de forma favorável. Nós precisamos abençoar a vida dessas pessoas. Que eu e os irmãos possamos ter no nosso coração essa mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Tendo oportunidade de ser bênção, de abençoar a vida das pessoas, que nunca a gente recuse esta dádiva que o Senhor nos concede de podermos influenciar, abençoar, agraciar a vida daqueles que sofrem. Que Deus possa usar a mim e a todos os irmãos para sermos abençoadores. Como percebemos nos relatos bíblicos, muitas pessoas abençoaram vidas de outras pessoas. Que eu e os irmãos possamos também abençoar a vida uns dos outros, rogar a graça e o favor do Senhor sobre a vida uns dos outros. Deus te abençoe e que o Senhor te faça um abençoador nesses dias de crise, nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e nós iremos, neste momento, rogar a graça do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre aqueles que estão passando por alguma dificuldade, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa agraciar a vida daqueles que sofrem. Ore comigo, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família diante do altar do nosso Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia de vida. Obrigado por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra que nos orienta a fazermos o bem, não o mal, não perseguirmos, não fazermos nada de ruim uns para com os outros, mas pelo contrário, sermos bênçãos na vida um do outro. Por isso, Pai, eu rogo a Tua graça sobre mim e sobre todos os Teus filhos, todos os Teus servos que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa capacitá-los para agir desta forma, para cumprir a Tua vontade, para ser bênção, para espalhar o bem, para abençoar a vida das pessoas que necessitam tanto do Senhor como da Tua palavra. Ó Deus, nos use com graça. Nos use, Pai, nesses dias difíceis. Abençoe o Teu povo. Nos guarde e nos proteja. E nos dê uma noite abençoada. Esse é o nosso pedido no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Fiquem todos na paz do nosso Senhor.
Sim.